Boa noite. No Brasil, a pesca artesanal é responsável por 45% da produção total de pescados do país, gerando renda para milhares de famílias. Mas nos últimos anos, as comunidades estão sendo expulsas de seu território, prejudicando sua sobrevivência econômica e cultural. No ano passado, o movimento dos pescadores se mobilizou com a campanha nacional pela regularização do território das comunidades pesqueiras, que deseja normalizar as extensões de terra para moradia e trabalho. Territórios tradicionais da pesca é o tema do Opinião Pernambuco de hoje. Participam do debate a integrante do Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais, Maria das Neves, a secretária executiva do Conselho Pastoral dos Pescadores, Maria José Pacheco, e o pesquisador da Coordenação Geral de Estudos Ambientais da Fundação Joaquim Nabuco, Tarcísio Quinamo. Lembramos que você pode participar do programa enviando perguntas, sua opinião também, através do e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e pelo Twitter, @opiniãopr. Bem, boa noite a todos e ao professor, nosso boa noite também. E a gente começa esse programa querendo que você, se possível você, Maria Pacheco, trouxesse uma definição para a gente do que é uma comunidade tradicional pesqueira. Tá. Bom, seria que a pescadora começasse, mas uma comunidade tradicional pesqueira são grupos de população que fazem da pesca a sua atividade preponderante e que dela vivem, sobrevivem, a partir disso transmitem conhecimentos, né? Então, as comunidades tradicionais pesqueiras são comunidades que têm o aspecto cultural baseado na pesca, na vivência com o meio ambiente, com as águas, com o respeito à natureza, com acesso aos recursos, né? As comunidades tradicionais pesqueiras, elas têm todo um conhecimento, aliás, um vasto conhecimento, vários aspectos do conhecimento sobre as águas, sobre os mares, sobre as marés, sobre as luas, sobre as espécies. Então, elas têm um papel importante na sociedade brasileira e a principal característica delas é que esse conhecimento não é um conhecimento que é passado a partir da ciência, da escola, do ensino bancário, da universidade, mas é a partir do conhecimento transmitido de pai para filho, construído coletivamente nas comunidades há cerca de milhares de anos. Maria das Neves, a Maria Pacheco, ela trouxe aí uma informação bem importante para a gente, de que as comunidades, elas não, quando a gente fala de comunidades tradicionais pesqueiras, a gente não está se referindo apenas ao aspecto da pesca, isoladamente, Tem todo um arcabouço aí de componentes socioculturais que estão por trás. Em que momento a gente começa a trabalhar a ideia de comunidade pesqueira dentro desse conceito? Hoje a gente dissemina essa terminologia, esse termo, comunidade tradicional pesqueira. Em que momento as pessoas e as comunidades começam a ser identificadas com essa terminologia? A gente somos identificadas nas comunidades pelo nosso trabalho, pela nossa vivência, nossa maneira de lutar, trabalhar e sobreviver da pesca. Nós somos conhecidos naturalmente, porque agrupa-se mais perto que se pode das águas, de onde se pesca, e se faz da pesca a sua... temos a biodiversidade, mas a cultura mesmo, que a gente sobrevive da pesca. E é prazeroso pescar, e a gente não pesca por terapia, não pesca para desestressar, a gente pesca para sobreviver. A senhora, por exemplo, veio da Agrovila da Barragem, que fica lá em Lagoa do Carro, em não é isso? Lagoa do Carro, mas eu não estou aqui como tal, eu estou aqui como uma das representantes do movimento nacional que luta por direito e garantia dos territórios pesqueiros. E território pesqueiro não significa ser à beira da água onde a gente está, e sim o ir e vir, o habitar, o direito a permanecer pescando e o direito a sobreviver com dignidade como pescador e pescadora em todo o Brasil. E a senhora é pescadora ainda,
Eu sou pescadora desde os 7 anos de idade e serei pescadora até enquanto eu conseguir entrar nas águas. Porque aí, a partir desse momento que eu não conseguir entrar mais, eu vou ser uma pessoa muito triste, mas eu vou estar sempre orando e pedindo a Deus por aqueles que vai e volta pescando com saúde e com dignidade. Daqui a pouquinho a senhora vai colocar o seu peixe aqui na mesa para a gente entender um pouco melhor, né, Colocamos, como que é essa sua vida. E aí, professor Tarcísio, o problema que está sendo colocado é que as comunidades tradicionais pesqueiras, elas estão passando por um processo de ameaça, né? Ou seja, há uma tentativa de que essas áreas elas sejam ocupadas por outros interesses. Qual a sua opinião, qual o estudo que o senhor vem fazendo exatamente sobre essa questão? Bom, o estudo que a gente vem fazendo tem sido focado no litoral norte de Pernambuco, litoral sul da Paraíba. Esse é o foco, mas a gente acaba tendo interagindo com outras comunidades de pescadores, com movimento de pescadores, a gente acaba também, o estudo acaba, de certa forma, abrangendo, né, praticamente o estado de Pernambuco e o Brasil. Veja, a questão da comunidade tradicional pesqueira, essa questão da perda de território, né, da comunidade, da ameaça ao território da comunidade tradicional pesqueira, isso tem a ver com um processo histórico que vem basicamente desde o descobrimento, quer dizer, a pesca é uma atividade milenar, é uma atividade secular milenar, chega a ser milenar, né? A gente tem estudos históricos, né, arqueológicos, a gente mostra que sambaquis, que são depósitos de conchas de marisco, né, que datam há mais de 8.000 anos na costa brasileira. Quer dizer, são evidências de que a pesca artesanal ocorre na costa brasileira há milhares de anos, né, e se mantém até hoje, se transformando, se renovando, né, só que hoje ela atinge talvez um patamar no sentido de que tem ameaças muito fortes, né, com relação à pesca ao território, ameaças que correspondem tanto à desterritorialização em si do pescador, com empreendimentos que avançam nesse território, como também a questão da própria poluição e da destruição, né, dos viveiros, dos ninhos, né, dos berçários da pesca, né? Isso também são ameaças concretas ao território. Por exemplo, a gente vê que o exemplo de Pernambuco, só para dar um exemplo bem rápido, a gente vê intervenções que ocorrem de norte a sul na área costeira, desde o porto de Ituape, desde os complexos de turismo, atualmente engordamento das praias, o projeto de engordamento das praias, navegação do Capibaribe, Beberibe e também esse projeto de complexo industrial no litoral norte. Tudo isso acaba afetando o território pesqueiro, a produção da pesca e a qualidade de vida do pescador. Maria Pacheco, a quem interessa hoje o esvaziamento, talvez mesmo a extinção das comunidades tradicionais pesqueiras? Primeiro, a gente vive no Brasil um momento de uma exacerbação de um modelo de desenvolvimento que não inclui o povo brasileiro, né? Que, de novo, que quer explorar as pessoas, o território e os recursos naturais em função da apropriação de alguns poucos. Então, isso explica muita coisa. Mas, assim, então, interessa a grandes grupos, porque os territórios que os pescadores e as pescadoras estão são territórios muito importantes, muito valorizados, de uma beleza cênica, de recursos de água, de recursos naturais, né, de manguezais, de bosques. Então, essas áreas exatamente são preservadas porque essas comunidades estão aí, cuidam dessas áreas, porque eles precisam dessas áreas para viver e para continuar vivendo e para que as gerações futuras vivam. Então, essas comunidades preservam esses espaços. Então, mais recentemente, tem vários interesses que querem tirar essas comunidades. Então, você tem o turismo, né?
de massa, uma perspectiva mais predatória, essa náutica de lazer, que quer implantar grandes resorts, né? Um modelo de náutica de lazer, um modelo de turismo que não inclui as comunidades, porque existem outras possibilidades, né? Inclusive, tem muitos turistas que gostam de chegar e ver as comunidades, comer o pescado natural das comunidades, mas se implanta no Brasil essa lógica do grande turismo. Outro aspecto é assim, há no Brasil também uma intencionalidade, principalmente do governo federal, de desenvolver a aquicultura em grande escala, a partir da privatização das águas, por isso o movimento dos pescadores vai ter essa reação de fazer a campanha, para que grandes grupos econômicos comecem não mais só a privatizar a terra, aprisionar a terra, mas também privatizar as águas, que historicamente no Brasil sempre foi áreas de uso de toda a população, de liberdade, áreas onde principalmente as comunidades pesqueiras sempre ocuparam. Então, assim, a gente tem um grande interesse também da grande aquicultura e a gente tem também, assim, todos esses projetos de infraestrutura e também, assim, a gente poderia dizer, os portos, né? Toda uma infraestrutura que o Brasil também está se organizando para fazer escoar as commodities, né? As matérias-primas. De novo, a gente se coloca no cenário econômico como produtor de matéria-prima, né? E principalmente a partir da superexploração dos nossos recursos naturais. E para isso, também esses espaços que os pescadores são, né, são estratégicos para essas grandes empresas do petróleo, dos portos, dos estaleiros. Então a gente vive assim um momento de grandes interesses que ambicionam esses territórios que essas comunidades estão. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a campanha que vocês estão desencadeando, né, para a defesa dos territórios pesqueiros. E aí, dona Maria das Neves, a senhora como pescadora, como que a senhora se situa dentro desse espaço como pescadora? A senhora conversava aqui um pouco, né, e demonstrava assim, uma preocupação muito grande com a questão ambiental. Eu gostaria que a senhora passasse um pouco para a gente, né, como nasce, né, e por que essa preocupação tão grande, né, com a questão ambiental. A senhora sente de fato uma ameaça? A sua comunidade, por exemplo, ela vive essa ameaça de uma forma concreta? Olha, a minha comunidade se chama Brasil. A minha comunidade pesqueira não se chama Agrovila da Barragem de Lagoa do Carro em si. Porque a gente fazendo parte do movimento e a gente fundando o movimento, a gente visitou vários estados brasileiros. E a gente viu isso de perto em vários estados, a destruição da vida, sinceramente, da vida dos pescadores e pescadoras artesanais. Porque tirando a terra, destruindo a natureza, acabando com o meio ambiente, acaba com a nossa vida junto. E esta é minha preocupação como ser humano, como pescadora, como mulher, lutar pelo mundo mais justo, mais digno, para minhas gerações futuras. Que a minha geração futura, não o que sai de minhas entranhas, mas todos aqueles e aquelas que vêm do nascimento, do desenvolvimento que a gente sempre se propôs a fazer. Quando vocês dizem que a gente somos responsáveis, o Ministério da Pesca reconhece 45% do pescado brasileiro que vem da pesca artesanal, nós temos certeza que é 70%. Porque não contabiliza o pescado das mulheres, não contabiliza a divisão que a gente faz entre os vizinhos, entre as pessoas que não pescam, que não estão com dinheiro para comprar, mas que precisa comer um peixe. Não contabiliza o amor que a gente tem pela nossa existência. Uma coisa é você viver aquilo imposto, e uma coisa é você viver naturalmente. E pescador e pescadora vivem pescando feliz, vive da pesca. Hoje não dá, hoje não está bom, amanhã vai estar. Hoje não foi o suficiente, mas geralmente nunca se volta com as mãos vazias. E a gente se preocupa com o amanhã. Porque como a gente uma certa vez, em um dia de um movimento que a gente fez, não só foi agora o movimento que a gente se mobilizou, mas se mobilizamos também numa época onde estava acontecendo uma tal de gripe do frango, que estavam matando frango à vontade,
E aí, naquele momento, eu fiz um grito. Eu gosto de inventar as coisas às vezes, mas verdadeiramente com muita categoria. Se a gripe dar no frango, a fitose dar no boi, e se acabar com nossos peixes, o que vai ser de nós depois? Isso já tem alguns anos que eu fiz esse grito em uma grande concentração de pescadores. E a gente está vendo isso agora. A gente está vendo aí, eu passei vindo aqui às 5 da tarde, eu estava vendo uma coisa aí, caminhando dentro do rio, parecendo um ônibus, não deu para enxergar direito, mas é uma coisa navegando tipo ônibus. E ali eu já pensei, naquele momento, estão pensando nos pescadores que pescam nesse rio? Nas pescadoras, as marisqueiras, as pessoas que sobrevivem dali? Não, só se pensa de fazer bonito. Mas nem tudo que é bonito é bom. Tem que se ver as qualidades das coisas. Certo. Professor Tarcísio, a Maria das Neves, ela trouxe aqui alguns dados, né? Ela acha que não são 45%, que são 70% de atividade artesanal, ou seja, sobra aí um percentual para atividade industrial. A impressão que a gente tem é que existe sempre uma competição, né? Uma disputa de espaço. Qual tem sido o olhar do Estado, o olhar do poder público para essas duas formas de pesca, uma vez que elas têm características tão específicas? Olha, assim, a leitura, você pega a leitura dos boletins estatísticos pesqueiros, a gente vê que, além desses problemas que a Maria das Neves e a Maria José colocaram anteriormente, de que não contabiliza parte da pesca, né, a pesca da mulher, a pesca que não é embarcada, de não ter essa prática de contabilizar essa pescaria, a gente vê uma certa incoerência. Se a pesca artesanal, ela tem, eles falam 46%, né? Ela representa 46%. Você pega os últimos boletins estatísticos, faz pouca referência à pesca artesanal e dá ênfase grande à pesca industrial e à aquicultura. No entanto, você pega o número de pescadores registrados no Ministério da Pesca, o dado que eu tenho foi do ano passado, cerca de 970 mil pescadores registrados. Eu sei que atualmente já é 1.100 pescadores. Mas pegando esse dado, o próprio Ministério informa que 96% desses pescadores são pescadores artesanais. Então, alguma coisa não bate nesses dados. Você tem 96% dos pescadores artesanais, sendo que, em dado de 2010, 62% da pesca brasileira, da produção pesqueira, dado do Ministério, é da pesca extrativa, 62%. Então, 4% dos pescadores industriais estão pescando aí, quer dizer, 98% dos pescadores estão pescando apenas 46% e 4% estão pescando essa diferença. Se a gente considera que boa parte não é contabilizado, inclusive a Maria José pode falar melhor sobre isso. Recentemente teve um seminário na Bahia para tratar exatamente dessa questão da produção pesqueira, por conta dessas inconsistências dos dados oficiais. Daqui a pouquinho a Maria Pacheco, ela continua, né, respondendo essa pergunta que a gente fez, mas a gente precisa chamar o intervalo. Lembramos que você pode participar enviando perguntas e comentários através do telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter @opiniãopr. A gente volta dentro de 2 minutos.